boa tarde, quinto ano. Então vamos lá, tá? Mais uma semana se inicia, né? Mais uma semana de estudo, de aprofundamento. E aí eu espero que vocês estejam bem, tá? Pra gente começar bem essa semana. Hoje nós vamos estudar português, página 31 e 32. Nós vamos estudar sobre resenha. O que é uma resenha, tá? A gente, acredito que vocês não tenham já ouvido falar, mas geralmente se faz resenha de um livro, se faz uma resenha de um filme, tá? A resenha é um pequeno resumo que traz um pouco do que fala o livro, no filme, no caso, né? Traz um pouco do que vai acontecer ali, só que não traz tudo, né? E não mostra principalmente o final, tá? Que é justamente para despertar essa vontade, esse desejo do leitor, do telespectador querer assistir ou querer ler aquele livro, tá certo? Então, na página 31 diz aí, ó: você já leu a resenha de um livro para saber mais sobre ele? Alguém já leu? Ler a resenha crítica de um livro pode nos ajudar a saber se iremos gostar do seu conteúdo. Então, geralmente as pessoas leem a resenha antes de ler o livro, para ver se realmente vai gostar, porque não sei vocês, mas já aconteceu comigo, né, de eu comprar um livro, de eu ganhar um livro e não conseguir terminar o livro, porque eu não gostei do livro, né? Quando a gente gosta do livro, a gente quer ler rápido, a gente quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Agora, quando a gente não gosta, a gente logo larga o livro. Então, para a gente não perder esse tempo, muitas pessoas recorrem a isso. Eita, eu vou ler a resenha daquele livro, ver o que ele vai falar, mais ou menos, se eu vou gostar ou não, tá? É isso que acontece. Ler uma resenha sobre o livro Otávio Não É um Porco-Espinho, tá? Aí tem um livro e alguém escreveu essa resenha. Alguém não, né? Foi Felipe, tá? Você já sabe fazer a barba? O livro fala sobre mudanças nos garotos. Então já está dizendo aqui o que o livro, qual é o nome do livro? Otávio Não É um Porco-Espinho. Então esse livro, cujo título é Otávio Não É um Porco-Espinho, Felipe Maia fez essa resenha, né? E para chamar a atenção, ele coloca logo, olha o que tu coloca no título. Você já sabe fazer a barba? E a pessoa fica, eita, né? O livro fala sobre mudanças nos garotos. Então esse livro aqui ele vai despertar mais interesse em quem? Nas meninas ou nos meninos? Vai despertar interesse numa pessoa idosa, numa pessoa adulta, né? Aí a gente vai vendo a que público isso vai se destinar. Geralmente isso aqui vai despertar a curiosidade em quem? Nos adolescentes, nos meninos que já estão começando a surgir aqueles primeiros pelos, né? E aí, com certeza, isso vai dar aquela... Eita, isso é interessante, isso é uma coisa que é pra mim, né? Então, quando a coisa é pra gente, a gente tem mais interesse, tá certo? Aí diz, Felipe Maia de São Paulo. Quando eu era criança, ficava olhando meu pai raspar os pelos do rosto. O seu faz isso também? Ele tira tudo ou deixa aquela barba bem desenhadinha? Quando eu tinha uns 12 anos, o seu José teve de me ensinar a mexer com a lâmina. Era a hora de eu também aprender a fazer a barba. Levou uns anos até aprender direito, admito. Otávio é um garoto que sente as bochechas pinicarem até ver que estavam nascendo pelos ali. Ele estava se transformando num bicho? Não, o nome do livro avisa: Otávio não é um porco-espinho. Na obra, o autor usa um passeio doido do protagonista para falar de mudanças que acontecem na vida de um garoto que está crescendo. A história é um tanto absurda, então você vai ter que usar a imaginação para descobrir de quais transformações ele está falando. Aí tem Otávio Não É um Porco-Espinho, autor Jean Claude, editora SM. O preço do livro é R$ 44,00 e a indicação é a partir dos 8 anos, tá? Então, livros, filmes, sempre vai ter indicação. A partir de tantos anos, esse aqui é interessante, tá? Então, a indicação desse livro aí é a partir dos 8 anos de idade, tá certo? Aí traz a capa do livro bem bonitinho. Vocês gostaram da resenha? Acharam interessante? Despertou a curiosidade de vocês? Vamos lá. Vamos explorar o texto. 1. Assinala as opções que permitem classificar o texto como uma resenha crítica, tá? Vamos lá.
nós vamos fazer 7 questões. Então, já no início eu vou dizer para vocês, copiem da questão 1 até a questão 7. Copiar e responder, tá? Só vai ser isso, então a atividade é pequena. Aí diz, assinala as opções que permitem classificar o texto como uma resenha crítica, tá? Aí tem 3 alternativas aí. Para ser uma resenha crítica, o autor fala sobre a história do livro e expressa sua opinião sobre ele. O segundo quadrinho, o autor apresenta informações sobre o livro sem expor sua opinião. Ou 3, né? O autor estimula o leitor a ler o livro. Para ser uma resenha crítica, quando a gente fala de criticar, a gente está dando nossa opinião. Então, a resenha crítica, ela tem que ter a opinião do leitor. E ela também tem que despertar a vontade no leitor de querer ler o livro, como eu falei no início para vocês, né? Então, vocês vão marcar aí, ó, 2 só, porque diz assinale as opções. Gente, olhar sempre. Quando vem assinale as opções, é porque tem mais de uma opção certa. Quando eu digo assinale a opção, quando eu falo a, eu estou dizendo que ela só tem uma resposta certa, tá? Então, quando vocês forem fazer as atividades, avaliações, sempre observem isso, tá? Quando vem no plural é mais de uma, quando vem no singular é só uma. Então, nessa questão 1 aí tem 2 respostas certas e uma errada. É só para marcar as 2 certas, certo? 2. Você ficou curioso para ler o livro? Por quê? Aí aqui é uma resposta pessoal. Você vai escrever. Você ficou curioso? Sim, não. Aí você vai dizer por quê. Se você ficou curioso, por que você ficou curioso? Se você não ficou curioso, curiosa, aí você vai também escrever. Por que eu não fiquei curiosa? Não, isso não é interessante para mim, não, tá? Mas tem que dizer, tem que justificar. E não é para justificar qualquer coisa, não, pessoal. 5º ano já tem que melhorar nas respostas. Eu não gostei porque o livro não é interessante para mim, não é uma temática, não é um tema que eu goste de ler, entendeu? Mas dá uma resposta adequada, uma resposta bem elaborada. Não fazer as coisas de qualquer jeito, tá? Na página 32, questão 3. Segundo o autor da resenha, sobre o que fala o livro? Aí na resenha tem, tá? Aí, olhem, leiam de novo a resenha, que aí vocês vão conseguir responder. Diz, segundo o autor da resenha, sobre o que fala o livro? Do que fala o livro? O que o autor está dizendo aí de que fala o livro, tá? 4. Assinale o trecho da resenha que mostra a opinião do autor sobre a história contada no livro. Então, só tem uma resposta certa aí, mas tem 2 opções, né? Primeiro quadrinho, a história é um tanto absurda, então você vai ter que usar a imaginação para descobrir de quais transformações ele está falando. Segundo quadrinho, quando eu era criança, eu ficava olhando meu pai raspar os pelos do rosto. Qual das alternativas aí expressa a opinião do autor aí da resenha, tá? Qual é o trecho que mostra a opinião do autor aí, tá? Depois, 5º, a partir da resenha, qual mudança podemos fazer? A partir da resenha, qual mudança podemos saber que ocorreu no corpo de Otávio? Qual foi a mudança que ocorreu no corpo de Otávio? Tá? 6. O autor da resenha conta quais são todas as transformações que acontecem com o garoto. O autor da resenha, ele traz todas essas transformações. Você vai dizer sim, não, aí vai dizer por quê. Tá? 7. Releia as informações sobre o livro que aparece ao final da resenha. Por que essas informações são importantes? Aquelas informações aqui, gente, aqui no finalzinho, onde tem o nome, o título do livro, o autor, a editora, o preço e a indicação. São essas informações aí no final da resenha e está perguntando por que essas informações são importantes. Por que é importante saber o nome do livro, o título no caso, né? O autor, a editora, o preço e a indicação. Por que isso é importante? Aí vocês escrevam aí, tá? Eu vou querer ler tudo bem direitinho e aí eu fico aguardando vocês. Qualquer dúvida, eu acredito que não vão ter, porque tá bem claro. É só reler novamente a resenha. É pequenininha, leia 1, 2 vezes para entender. Principalmente seu Jonathan, né, Jonathan? Vamos ler mais, tá? Vamos tentar ir lendo e entendendo aquilo que a gente tá lendo, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus.